Boa noite. Privatizar ou não privatizar? Eis a questão. Quem é a favor defende que o Estado precisa pagar as dívidas. Eles também acreditam que, privatizadas, as empresas têm condições de oferecer um serviço mais qualificado à população. Já quem é contra alega que a privatização atende aos interesses das grandes corporações. Ela também diminuiria a soberania nacional. E você, o que pensa sobre o assunto? O Opinião Pernambuco de hoje vai discutir as privatizações. São nossos convidados André Magalhães, professor de Economia da UFPE, Eduardo Paiva, economista e consultor, e Romilson Cabral, professor de Administração da UFRPE. Você pode participar enviando perguntas para o número do WhatsApp. Anote aí, 819-8830-7098. Não se esqueça de colocar seu nome e local onde mora no início da mensagem. Este programa também está sendo exibido pela internet no endereço ufpe.br/NTVRU e também no aplicativo UFPE Play. Boa noite, muito bem-vindos hoje aqui ao Opinião Pernambuco. E para começar, eu queria pedir a ajuda de vocês três para que a gente listasse as empresas que o governo colocou, né, na lista dele com possibilidade de privatização, né? Eletrobras, Correios, Casa da Moeda, Codesa, que é do Porto de Santos, CBTU, Dataprev, Serpro, Engea, CEAGESP, ABGF, Ceitec, Transurb, Ceasa Minas, Lotex, esqueci de alguma? Faltou alguma? Provavelmente alguma está faltando, mas eu também não sei. São tantas, Correios. São tantas. Correios, falei. Falou já. E ele fala também em venda de ações do Banco do Brasil. Sim. Né? E aí eu espero não ter esquecido de nenhuma, por isso que eu disse que peço a ajuda de vocês. E eu quero começar justamente perguntando qual foi o critério adotado para escolher essas empresas. Todas elas são deficitárias, ou seja, elas não dão lucro hoje para o país, professor André? Boa noite. Veja, eu acho que o critério que o governo... Essa gestão atual, né, a gente tem que pensar um pouco no geral, depois a gente pode falar das questões de privatização de forma geral, mas essa gestão, esse governo, ele tem uma visão muito clara que foi colocada na época da campanha, e foi dito a exaustão, que é a ideia de uma economia com menos Estado. Então, quando você pensa nisso e pensa em reduzir o tamanho do Estado, claramente eles vão passar o rodo em todas as empresas estatais, sem exceção. E aí o critério de lucro ou não ter lucro não é um critério relevante nesse sentido. Eu diria até, de forma geral, também não deve ser um critério relevante. Eu acho que a gente poderia pensar mais no que é útil para a sociedade, o que não é, e o que faz sentido o Estado ter ou não participação ou propriedade. Mas, do ponto de vista do governo atual, a ideia é tentar tirar tudo das mãos do governo e vender tudo para o setor privado. Certamente eles sabem que não vão conseguir fazer tudo, mas eles botam uma lista muito grande para ver o que chega lá e em quanto tempo se chega lá. E também já foi anunciado ou tem alguma perspectiva de quanto pretende se lucrar com essas vendas? É difícil dizer, até porque não se sabe a que preço se obteria com essa venda, né? Então, isso é difícil de ver. O tempo de venda também é uma variável que não está muito determinada, porque muitas dessas dependem até mesmo de autorização legislativa, não é? Isso do Congresso, acaba né? no embate, não é? Há ações tentando impedir. Então, não se tem certeza sobre o valor, porque isso vai a mercado, né? E não se tem também certeza com relação ao tempo. O que se tem é a decisão de fazê-lo, não é? O tempo, realmente, nós não podemos especificar. Ademais, tem algumas empresas dessa listagem, né, que dificilmente vai alcançar algum preço de mercado. Por exemplo? Por exemplo, vamos lá, a Casa da Moeda. Sim. A Casa da Moeda nada mais é do que uma gráfica e uma metalúrgica. Ela imprime um papel, chama real, e imprime uma moeda. Então, é uma gráfica e uma metalúrgica. Bom, e qual é o valor que ela tem? Bom, ela tem uma tecnologia de impressão, que outras gráficas também têm, e ela tem um contrato com o governo. E o governo nem sempre compra ela. Se o governo deixar de comprar ela, quanto é que ela vai valer no mercado? Difícil. Pois é. Agora, ele disse que não dá para ter ideia de quanto pretende
ser arrecadado com essas vendas. Mas o governo, em algum momento, já explicitou o que ele pretende fazer com o dinheiro que arrecadar da venda dessas empresas? Bem, eu acho que não. Eu acho que o governo vem demonstrando um certo desequilíbrio. Se pronuncia uma coisa, no dia seguinte se desmancha o que se diz. Não há uma homogeneização no que se fala dentro do próprio governo. Embora que dentro do Ministério da Economia haja um certo consenso do que fazer, mas tudo isso passa pela questão política. Porque não é só a questão econômica. Eu diria que não é só a questão de privatizar ou não privatizar, é a questão de estatizar ou não estatizar. E estatizar significa fazer para que interesses, com que intenções. Isso não está muito claro, pelo menos o que está sendo posto até agora. O professor já falou da questão dos prazos de quando vai fazer isso, né? Por exemplo, CBTU, pelo que eu tenho informação, se pretende para 2022, de forma que, mas são conversas que se ouvem pelos bastidores. Não tem um cronograma ainda bem tranquilo. Agora, essa chamada que você traz aí, por exemplo, Sim. Vender estatal para pagar dívida, por exemplo, pagar despesas de governo, amortizar dívida, eu acho que não amortiza dívida coisa nenhuma, porque você tem hoje um rombo 180 bilhões. Qual é a empresa dessas que estão aí? Qual é que tem? Nenhuma chega perto disso. Então, eu acho que é um discurso meio fantasioso, né? Eu acho que a gente volta um pouco, se vier por essa trilha, um pouco do que a FHC dizia na época. Vamos privatizar para pagar as dívidas, para resolver o problema de saúde, educação, quando a gente sabia que não era bem isso. Isso é um discurso para tentar agradar uma plateia, porque a gente tem um discurso anti-estatal, na verdade é isso, porque há uma tentativa de desqualificação, por exemplo, servidor público, do serviço público. Por exemplo, eu estava vendo um dia desse o seguinte dado: a média de salário de um servidor público no Brasil é R$ 3.600. Você pega os três, federal, estadual, as três esferas de poder. R$ 3.600. O Diese fez um cálculo agora, o salário mínimo decente seria R$ 4.014, R$ 4.020. Então, não é um salário exorbitante. É evidente que tem... Sim, as discrepâncias. Tem discrepâncias dentro do próprio serviço público, a gente sabe muito bem, dos diferentes poderes, né? Existe discrepância, mas em média é isso, né? O Brasil não é um campeão de servidor público. Eu estava vendo a estatística agora da OCDE, nós temos cerca de 1,6% da população servidores públicos. Você tem Estados Unidos, por exemplo, que é a pátria do liberalismo, é 15%. Pois é, tem essas discrepâncias todas, né, que a gente tem que tratar. Agora, de qualquer forma, o Estadão colocou que o tamanho da lista foi abaixo do que era esperado, na verdade. Que o mercado estava esperando uma lista muito maior. Eu queria que o senhor comentasse isso. São várias questões. Eu acho que parte aí do ponto da questão da filosofia, mais uma vez. Eu acho que é o princípio básico. O governo foi eleito com uma plataforma de venda de estatais, de menor intervenção de mercado. Então, eles vão fazer isso mesmo, não tenho dúvida nenhuma. Se esperava mais, por quê? Se esperava que ele botasse logo tudo para frente. O Paulo Guedes, ministro na época da campanha, chegou a falar em R$1 trilhão de reais com a venda das estatais. E falou que ia fazer isso em um ano. Obviamente, ele exagerou e errou mesmo. O número não pode nem chegar perto disso. E também ele não vai conseguir fazer nada em menos de 2 anos. Então, as pessoas que estão no governo, que estavam no governo Temer, já diziam: o cronograma é muito mais longo. Primeiro você tem que negociar, fazer todo o processo, vai passar pelo Congresso. Tudo isso é verdade. Mas o fato é que existe hoje uma disposição de reduzir o tamanho do Estado. Então, isso aí a gente vai ter que tratar de alguma forma ou de outra dentro da sociedade. Se vai conseguir vender tudo ou não é outra questão. Aqui, preço, como o Eduardo já falou, prazo.
Então, o governo começou com a lista que, a princípio, parecia, esperava-se que fosse maior, mas ele começou com a lista de algumas empresas grandes. Ficou com medo, inclusive, de que se ele venderia ou não a participação dele na Petrobras, por exemplo. Veja, tudo isso, mais uma vez, passa pela filosofia de gestão e de visão de governo. A gente tem histórico disso, a gente teve... O professor citou aí o FHC, que foi na época que fez um grande programa de privatização. E eu me lembro, eu estava na época na faculdade e meus professores brigavam, defendendo e sendo contra, mas o discurso é sempre o mesmo. Era a questão da segurança nacional, da gente ter que ter ou não a defesa dos interesses. E aí, no final das contas, algumas deram muito errado, talvez, não foram bem feitas, mas outras deram muito certo. Por exemplo, telefonia é uma coisa que a gente não tem a dúvida de... Funciona no Brasil. Eu não sei se vocês lembram, quem está em casa não sei se lembra, mas eu me lembro muito bem, na minha época de jovem, adolescente, não tinha telefone em casa. A gente tinha comprado um telefone, mas passava 5 anos para chegar, tinha um ponto na casa e mal funcionava. E a grande discussão é se a gente podia ou não entregar isso na mão de empresas privadas, porque elas iam escutar as conversas das pessoas. É mais fácil o Estado escutar as conversas das pessoas do que as empresas privadas. Mas, de qualquer forma, a telefonia foi um exemplo do que deu certo no sentido de serviço. E aí alguém pode dizer, mas é muito ruim, né? Tem muito muita ruim, reclamação é muito ainda, ruim pelo ainda. menos. Mas imagine como é que seria se fosse gerida pelo Estado. Esse é que é o ponto. Então, a gente tem que pensar e escolher serviços que fazem sentido a gente entregar na mão de um Estado e outros que não. E aí a gente pode discutir a lista ou não discutir a lista, ou tentar ficar pensando se vai ou não avançar. Mas certamente essa agenda veio para ficar e aí cabe a gente discutir e ver aonde a gente quer chegar com isso, mas o governo vai botar essas empresas para vender. Agora, Eduardo, a BBC fez também uma matéria que diz que o Brasil tem hoje mais de 400 estatais. Eu queria saber, na sua opinião, se esse número é importante de alguma forma, existe um número ideal ou não, esse número é indiferente? Não, eu estou até estranhando a quantidade, mas como eu não tenho a lista completa, é possível que seja grande também, até porque tem empresas estatais que a gente nem ouve falar. A Empresa Brasileira de Planejamento foi uma empresa criada para desenvolver projetos. Certamente não está nessa lista, pela simples razão que ela não vale de nada. Mas ela logística que foi criada por Tembala, está lá. Contratou-se um monte de gente, está lá. Exatamente. Tem uma série de empresas, digamos assim, que não funcionam mais tem diretoria, tem conselho, Sim. Tem isso tudo, né? Então, daí porque a lista é tão grande e tenha saído pequena, porque certamente não vou colocar essa a vender porque não faria nenhum sentido, né? E fora isso, tem também a questão das ações do Banco do Brasil, né? E ele fala ainda também de creches, escolas que não foram finalizadas pelo PAC, né? E parques nacionais e presídios. Queria também saber a opinião do senhor sobre essa outra parte que o governo também coloca junto com esse pacote. Rapaz, de presídio eu tenho não muito boas notícias sobre esse processo, porque teve aqui uma PPP que foi um desastre aqui em Pernambuco. Eu, em princípio, não sou contra a PPP porque tem alguns serviços, por exemplo, eu tenho uma avaliação positiva de estrada, por exemplo, você fazer cobrança de pedágio, eu vejo os exemplos que são bons, de qualidade, de prestação de serviço. Eu acho, por exemplo, que quem não tem nada a ver com a estrada pagar pela estrada, eu não acho muito justo. Eu acho que quem usa mais a estrada paga pelo trajeto ali que está sendo usado. Então, eu não sou, assim, um defensor do Estado a qualquer preço, porque a gente tem que avaliar que Estado, a quem serve esse Estado. Por exemplo, eu estudei reforma administrativa, porque eu fiz minha dissertação de mestrado, e eu fiz sobre incorporação de empresas públicas. Eu fui estudar todo o processo de reforma administrativa. Por exemplo, a época que se criou mais estatais foi no governo militar. O governo militar, o Decreto-Lei 1967, quando você possibilitava criar empresas de administração indireta, em substituição à administração direta, que era para dar mais flexibilidade à administração pública e tal. Então foram criadas inúmeras, inclusive aqui no estado de Pernambuco, que, a meu ver, tinha empresas que foram criadas, companhia de sementes e mudas. Aí eu digo, para que serviria isso, né? Uhum. Assim, eu não sou um radical contra nem a favor. A questão é, o que é que o Estado vai fazer
para beneficiar a população, que setores estratégicos são necessários para que o Estado permaneça lá, porque a gente tem que defender o quê? Políticas públicas. Nós temos um país completamente desigual, um dos países mais desigual do mundo. Esse é o verdadeiro problema, não é problema de corrupção, é a desigualdade. E aí, como é que resolve isso? Eu acho que setor privado não resolve somente. Eu acho que tem que ter uma intervenção estatal de forma a tentar diluir essa desigualdade. Vou ter só que interromper o senhor um pouquinho, a gente volta a falar no próximo bloco. Hoje a conversa é sobre privatizações. Voltamos já. O Opinião Pernambuco de hoje conversa sobre as privatizações. Para participar deste debate, convidamos André Magalhães, professor de Economia da UFPE, Eduardo Paiva, economista e consultor, e também Romilson Cabral, professor de Administração da UFRPE. Você pode participar enviando perguntas ou comentários para o número do WhatsApp. Anote aí, DDD 81 98830 7098. Não se esqueça de colocar seu nome e local onde mora no início da mensagem. Este programa também está sendo exibido pela internet no endereço ufpe.br/NTVRU e no aplicativo UFPE Play. Vamos voltar aqui para a nossa conversa. Eu terminei por Romilson, não foi isso? André, então. E a sociedade, como é que vem se colocando até agora, na sua opinião? Como é que as pessoas têm opinado sobre essa questão? Tem a questão também dos Correios, da Eletrobras, né, que é bem polêmica. Esse é um debate difícil, né? Assim, difícil até você fazer sem paixões, porque você entra nas discussões gerais de ser contra ou a favor da privatização. Eu acho também que a gente acabou de sair da Previdência, né? nem saiu direito ainda, então a gente mal passou disso, tem a reforma tributária, então não chegou ainda para as pessoas, de forma geral, né? Acho que vai chegar mais quando chegar a primeira privatização maior, né? Porque as menores até o governo pode fazer no que for conseguindo, mas quando chegar uma grande, se for realmente para frente com os Correios, ou disser, não, eu quero vender a minha parte do Banco do Brasil e vamos para frente, aí as coisas vão aquecer. E a gente vai ter uma discussão mais ampla. Por enquanto, o governo ainda está surfando um pouco nessa parte da popularidade, tem muita gente que defende e vira briga de torcida. Então, fica muito difícil a gente ainda avaliar. E vai ser muito difícil o debate, né? É mais uma questão de parte convencimento, vai passar pelo Congresso muita coisa, e parte vai ser a vontade política mesmo de realmente fazer ou não. E aí vamos ver o que acontece com cada empresa dessa, se vai ser lote, se vai ser individual. Mas eu acho que o debate está frio ainda na sociedade. Ainda não chegou, né? Então, para esquentar um pouquinho, vamos conhecer alguns argumentos a favor das privatizações. A gente vai chamar um pedacinho de um vídeo de um site chamado Ranking dos Políticos. Vamos lá. No Brasil, criou-se uma fantasia de que privatizar é palavrão. Quem espalhou essa ideia foram os próprios caras que se especializaram em roubar as estatais. Então, para eles, quanto mais estatais, mais roubalheira. Eles dizem que empresa pública é patrimônio nacional, que são as empresas do bem, enquanto as privadas seriam as empresas do mal. Na verdade, as coisas quase sempre andam pior numa instituição pública por 3 motivos: pouca competição, pouco resultado, pouco controle. Competição é muito importante para fazer uma empresa melhorar. Se existem muitas empresas em competição, elas precisam melhorar a qualidade dos produtos e serviços, senão os clientes vão embora para outras empresas melhores. Uma empresa que não tiver respeito pelo consumidor, não fizer inovação, melhorias ou redução de preço, vai diminuir e depois vai à falência. Já as empresas públicas não têm essa preocupação. Elas podem ser ruins, lentas, atender mal a população, que nada vai acontecer com elas. Se a empresa tiver prejuízo, ela pode ficar tranquila que o Tesouro Público vai cobrir o buraco com o dinheiro dos impostos, ou seja, o seu dinheiro. Em uma empresa pública é quase impossível demitir um funcionário incompetente. Se ele faltar o tempo todo, se não estiver nem aí para a população atendida, se não mexer um dedo para ajudar a empresa, nada acontece com ele. Corrupção é uma praga das empresas públicas, infinitamente maior que nas privadas. Em uma empresa privada, na maioria das vezes, existe um dono, de olho,
preocupado em cuidar do que é dele. E se tiver roubo, quem perde é o dono. No caso da empresa pública, os controles são frouxos, as oportunidades de roubar são enormes. São criados cargos fantasma para as pessoas encherem de parentes e amigos. E quem paga pela corrupção? Como sempre, você, cidadão pagador de impostos. Sua opinião, Eduardo, sobre esse vídeo que a gente acabou de assistir, que é o argumento a favor. Esse vídeo ele vai num aspecto que é extremamente importante. Aquela pergunta que você fez no início, né? Porque se a empresa dá lucro ou dá prejuízo, isso não seria um critério, que o André Magalhães já mostrou aqui, isso não seria necessariamente um critério da privatização. Mas ele trata de uma coisa extremamente importante nesse vídeo, que é a questão da eficiência, né? Até agora eu não vi exceções à questão, digamos assim, da baixa eficiência do setor público. Até mesmo empresas aí que são muito grandes, são mostradas como exemplo, como Petrobras, se você compara elas com as congêneres estrangeiras, né, americanas, etc., ela é ineficiente. Então, a questão de eficiência, e ela pesa, a questão de eficiência acaba pesando no custo. Então, o critério de privatização não vai ser esse. Eu só para lembrar, essa semana eu vi que o governo, né, federal todo ano transfere pelo menos 10 bilhões para essas empresas. 10 bilhões. Né? Para saber o que é isso, o Bolsa Família hoje deve custar perto de 30, ou seja, transfere para essas empresas para cobrir prejuízo, para aumento de capital, algo equivalente a 33% do que ele gasta com o Bolsa Família. Então, para mim não faz sentido você ter esse tipo, são empresas de fato ineficientes. Agora, de maneira geral, isso que se fala, que a privatização costuma melhorar a qualidade dos serviços oferecidos, que os preços baixam, isso é uma verdade, Romilson? Olha, eu estava prestando atenção ao que o professor André colocou em relação às telecomunicações. Eu trabalhei na Telp e a gente tem que observar o seguinte, na época do telefone fixo, eu, por exemplo, comprei um apartamento dando entrada de uma linha telefônica. Então, tinha um valor altíssimo porque tinha uma demanda grande e era um ativo que tinha um valor de mercado bastante elevado. E o fato de ter sido privatizado não foi a causa, a meu ver, de ter dado esse boom das comunicações. Não foi, porque tem a questão tecnológica, que veio com telefonia celular, que eu me lembro que era um custo exagerado para você ter telefonia fixa. Eu trabalhava, por exemplo, na diretoria técnica da Telp, e lá era toda uma mobilização para fazer a construção das centrais. Você tinha que escavar o terreno, levantar prédios enormes. Era um custo altíssimo, um investimento pesadíssimo. E a telefonia celular? Você bota lá uma torre, é rápido, é muito barato. Então, você tem os aparelhos são relativamente muito baratos e todo mundo hoje tem um telefone celular. De forma que, ao meu ver, o fato de ser privatizado não foi a causa de ter um boom nas telecomunicações. E outra, os serviços de telecomunicações ainda são muito ruins. O que vem melhorar relativamente agora mais recente foi o uso do WhatsApp. Barateou os preços das ligações e tal, mas se você for ver o campeão de reclamação, é telecomunicação. Sim. É tudo abarrotado de reclamação. É verdade, tem todo um aparato em torno, tem as maquininhas de pagar créditos. Aí você tem que pesar o lado bom e o lado ruim da história, né? Mas eu não creio que tenha sido assim, mil maravilhas, não. Eu vi um trabalho recente fazendo uma comparação antes de privatizar, pós-privatizar. Não dá essa clareza de que foi muito bom, não. Um trabalho acadêmico e tal, de peso. Veja, só para detalhe. Foi uma provocação, professor. Década de 90, não, mas eu acho interessante, porque, veja, eu acho que isso é um ponto importantíssimo. Década de 90, quando a gente chegou aqui com a telefonia e a privatização. Antes do celular chegar, funcionava desse jeito, ou seja, quem tinha uma linha telefônica tinha um ativo, era isso. Pagava-se um salário mínimo por mês para você alugar a linha de alguém. Tinha gente que tinha 10 linhas, tinha gente que tinha 50 linhas. Se declarava no imposto de renda. E tinha gente que não tinha nenhuma linha. 500 linhas tem. Políticos aqui que tem 500. Políticos, veja, isso é o exemplo do que eu estou exatamente o ponto, veja, todo errado. Chega nos Estados Unidos na década de 90, no mesmo período, 2 companhias só, né? MCI e AT&T. Você chegava lá e dizia, eu vou entrar nesse apartamento amanhã.
amanhã tinha uma linha telefônica lá. Simples assim. Você pagava o pulso, pagava o uso na mesma época. Ou seja, o que aconteceu nesse período? A gente tinha uma telefonia estatal, tem a lógica da empresa estatal, infelizmente, é outra, né? Como o Eduardo colocou, ou seja, as pessoas têm muito receio a falar de lucro, né? O lucro como se fosse uma coisa ruim, mas mesmo qualquer empresa dessa tem que ter retorno. Se é um retorno que vai voltar para a empresa, para mais investimentos, se é um retorno que vai para o Estado como dinheiro que volta para a sociedade, se é o retorno, o lucro que vai para o setor privado, a empresa tem que funcionar, tem que ser eficiente. Então, a telefonia é horrível no Brasil. Não vou fazer propaganda a favor nunca. É péssima, mas é muito melhor do que seria se tivesse aquele esquema ainda. Imagina como é que seria para conseguir uma linha telefônica. Agora vamos falar um pouquinho dos Correios. Só para relação ao vídeo, okay. E aí pode falar do Correio também, eu acho que o vídeo ele tem todas as ideias interessantes, mas eu achei o vídeo, isso vai ser um desastre do ponto de vista de publicidade, porque a forma como coloca, a pessoa que não é muito, eu acho que tem muita coisa para fazer interessante. Eu a pessoa já fica assim meio, já cria uma certa antipatia pela forma como coloca, porque você colocar todo mundo no mesmo saco, acho que talvez seja o pior problema. Não é uma questão de vamos pegar todos os funcionários públicos que são preguiçosos e são incompetentes. Não é isso que a gente está falando. Todo mundo que tem empresa estatal é ruim. O fato é outro. O fato é, existe uma lógica geral nesse processo. A gente tem empresas que são geridas pelo Estado e que estão lá, como o mesmo professor colocou lá. Em algum momento o governo né, no meio da ditadura, resolveu montar um monte de empresas e até antes disso. E essas empresas funcionam pelo papel do Estado. Então, faz sentido o Estado ser dono disso? Faz sentido o Estado ser dono do Correio? Sim, hoje os Correios entregam, a gente sabe, né? Em cidades do interior, em lugares inóspitos, difíceis de chegar, difíceis de acessar, enfim. Se ele for mesmo privatizado, existe essa obrigação de ele continuar oferecendo esse serviço que vai... Porque, assim, se formos pensar em lucro, não é lucrativo. Depende do contrato, né? Vira só, depende... Isso está garantido? Não, garantido não está, mas digamos assim, ele vai privatizar o Correio, né? Então, ele tem que servir a todos os municípios, em princípio a todos os municípios que são mais de 5 mil no Brasil. Exato. Bom, vai ter certos locais que não é lucrativo servir. Bom, para isso, não tem problema, o governo destaca, digamos assim, um subsídio para atender o social. Eu não vejo, digamos assim, que isso seja um impeditivo para a privatização. Mas isso está garantido, já está se falando nessa proposta? Não sei porque eu não conheço o modelo, mas eu imagino que deva ter algo nesse sentido. Não é? Ele, evidentemente, não vai deixar os municípios não servidos. Pensa na ideia da energia, só para energia elétrica. Energia elétrica, da mesma forma, energia elétrica e água, acho que ninguém aqui aceita, ninguém no mundo vai aceitar que uma casa não tenha um ponto de energia. Não é isso? Então, na hora que se privatiza e se vende a empresa, se colocou no contrato uma tarifa social e aí a pessoa tem aquele ponto e paga uma taxa. Exatamente. É óbvio que isso vai depender da modelagem. Eu não sei se o Correio vai ser vendido, nem sei se alguém vai conseguir dar um preço pelos Correios. Eu nem sei se é uma coisa tão urgente ou se não é urgente. A gente está só falando aqui da geral. Da possibilidade. É possível. O Banco do Brasil, o Petrobras, também não sei. Agora, eu acho que a discussão, aí vai demorar um pouco, ela vai acontecer e a gente vai ter que achar um jeito de ou parar em alguma ou aceitar e aí ter um modelo que funcione para a sociedade. É claro que não dá para deixar as pessoas sem carta. Isso aqui tem que ser garantido, né? Então, Agora... nesses casos, como o André falou, no caso de água, de energia, de correio, na modelagem ou de alguma forma, essa população será servida. Né? Não é, digamos assim, como se diz, olha, o argumento não pode se privatizar porque o povo vai ficar sem correio. Isso não é verdade. O senhor quer complementar? Não, eu gosto de ampliar a discussão, eu não gosto de ficar nessa dicotomia público-privado. Eu acho que o vídeo é profundamente infeliz, ele é como se fosse um ataque assim, ao que é público. Porque a gente tem que começa a disseminar a história que eu falei no início. O servidor é amaldiçoado, é ineficiente, ineficaz. Eu estava vendo uma pesquisa recente do Ministério do Planejamento que passou. Então, 20% dos servidores têm mestrado e doutorado.
Eu trabalho no setor público, trabalho na universidade, trabalho na Pró-Reitoria de Planejamento, trabalhei lá um tempo. E vejo que as pessoas que estão chegando agora para o serviço público têm um nível muito alto de qualidade. Pessoal de altíssimo nível, não tem o que reclamar, economistas, administradores, você discutir com o professor e tal as coisas. Então, você qualificar todo mundo como incompetente e tal, eu acho que é muito ruim. Um professor lá, um diretor, sempre tinha numa reunião alguma coisa para reclamar de algum professor. Aí eu disse, professor, me diga uma coisa, aqui tem quantos professores na época que eu entrei na universidade? Tem 80. Quantos dão problema? Ele disse, uns 4. Eu digo, está vendo o senhor? Todas as reuniões o senhor vem com problema de algum professor que são os mesmos, que dá quantos por cento? Aquilo que Pareto falava, o que a população tem de errado, todo mundo se pauta pelo que é errado. Sim. Porque você tem que discutir essa questão numa forma mais ampla. Por exemplo, a Petrobras mesmo, qual foi o benefício que trouxe para a população como um todo diretamente, e do ponto de vista da formação da tecnologia, a descoberta do pré-sal, junto com a COP, Universidade Federal do Rio de Janeiro, o tempo todo trabalhando em pesquisa. Foi atacada, o pré-sal não daria resultado, porque o custo era muito elevado e tal. Uma emissora aqui que atacava direto. Depois viram que não era bem isso, que era para ser viável, porque o preço do petróleo começou também a subir, porque estava muito deprimido. E aí depois começou a ter viabilidade do pré-sal, quando no início se condenava o pré-sal. Então é todo um ataque em cima das estatais. Vou ter que lhe interromper novamente, mas Eu prometo sorte, lhe devolver a palavra. A gente volta rápido hoje conversando sobre as privatizações. Estamos de volta com nossa conversa sobre privatizações, que entra agora no seu terceiro e último bloco. São nossos convidados André Magalhães, professor de Economia da UFPE, Eduardo Paiva, economista e consultor, e também Romilson Cabral, professor de Administração da UFRPE. Você pode participar enviando perguntas ou comentários para o número do WhatsApp. Anote aí, 819-8830-7098. Não se esqueça de colocar seu nome e local onde mora no início da mensagem. Vou voltar a palavra para o senhor concluir seu pensamento lá do outro bloco sobre o vídeo, sobre a questão dos funcionários públicos, da qualificação. Eu acho que essa é uma falsa dicotomia, essa público-privada, porque eu, por exemplo, dou a cadeira de administração pública. No mestrado eu ensino Estado, Sociedade e Administração Pública. O que é que eu procuro levar para os meus alunos? O que é o Estado? O que é o Estado? Porque fica o mercado e o Estado. Quem é o mercado e quem é o Estado? O mercado que eu vejo hoje é instituições financeiras poderosíssimas. Se você pegar o livro de Bauman, o último que ele fez antes de morrer, O Estado de Crise, livro que eu recomendo. Ele diz que o Estado hoje, ou os governos, são guiados pelas empresas internacionais, poderosos conglomerados que ditam as regras nos governos, independentemente do governo. Essa é a questão, né? Por exemplo, no governo Dilma, ela teve que abrir mão aí 10 bilhões para a Hyundai, um negócio que ficou meio escondido, mas não foi porque ela quis, ela é petista e tal. Mas foi quase que uma imposição, porque eles são muito poderosos. Você diz, ó, se não fizer, eu vou embora para a Argentina, para a Colômbia, eu saio, eu vou embora para outro lugar. Então, é uma situação complicadíssima. A gente vê um processo de concentração de renda terrível, que eu acho que esse modelo de privatização a todo custo não vai resolver. Sim. Não resolve, porque... Agora... Do mesmo jeito que o Estado está cheio de interesses privados, o que o vídeo mostra é isso mesmo, né? Grande parte das empresas estatais foram criadas nesse período que eu mencionei aqui, do regime militar, atendeu grande parte de interesses privados mesmo, por exemplo, cana-de-açúcar aqui, dos usineiros e tal e tal. Agora, José Carlos, de Casa Amarela, na verdade, eu acho, ele está querendo opinião para saber o seguinte: em Volta Redonda, Rio de Janeiro, a
CSN, quando era estatal, não havia mendigo nem criança na rua. Hoje, privatizada, encontramos criança e mendigo na rua. Qual a opinião dos senhores? Tem a ver com a privatização? Não, eu diria que não. O fenômeno de mendigo na rua não tem nada a ver com a privatização. Com certeza não. Tem mendigo na rua hoje em muitos cantos do Brasil que não foi privatizado. Então, isso é um problema da economia, da dificuldade que a gente está tendo. Com relação à privatização. Eu acho que tem outro problema. É isso que é a essência da coisa. A CSN, ela não pode funcionar para resolver o problema do mendigo na rua. Ela é uma companhia, uma empresa de produção. A política pública do Estado é que tem que entrar para fazer isso. Assim, isso a gente está mal. É como o Eduardo colocou, acho que vocês têm visto aqui, olhos vistos na rua, a quantidade de gente dormindo na rua, coisa que a gente não via há muitos anos. Então, esse é um problema de política pública, aí sim o Estado tem que entrar forte. Agora, você não pode ter uma empresa que produz aço, ou uma empresa que faz minério, ou empresa de extrai minério, ou uma empresa de petróleo, fazendo o trabalho. Ela pode até fazer política social, claro, qualquer empresa pode, mas não é o papel dela fazer isso. Deveria deixar o Estado fazer isso, aí o Estado tem que entrar forte e firme nisso aí. Vamos ver agora um argumento contra as privatizações, que é um videozinho também do Brasil de Fato. Vamos chamar. O argumento para se vender empresas e serviços públicos é de que a iniciativa privada sempre é mais eficiente do que a estatal. Mas isso não é necessariamente verdade. Muitas vezes é justamente o contrário. Em primeiro lugar, os governos que defendem privatizações deixam de investir nos serviços públicos, fazendo com que o país abra mão dos frutos de longo prazo que podem vir das empresas estatais. O resultado quase sempre é a precarização do trabalho dos funcionários e, como consequência, queda na qualidade dos serviços prestados à população. O caso clássico é o da telefonia, campeã de reclamações de consumidores no país. Por que é importante manter serviços sob direção estatal? Porque, ao contrário da iniciativa privada, a prioridade número 1 do governo não deve ser o lucro. Além disso, só ele pode ter uma visão planejada e global da economia do país. O preço da gasolina, por exemplo, impacta toda a economia por conta dos custos de transporte. Se o preço do combustível for controlado pelo Estado, ele pode decidir ter um lucro menor em nome do crescimento do resto da economia. Uma empresa privada jamais pensaria assim. A privatização também pode atacar direitos da população. Veja o caso dos aeroportos. Muitos deles não dão lucros, mas o Estado garante que o dinheiro de aeroportos maiores compensem o de aeroportos menores. Assim, se garante que todo o território nacional esteja integrado e que as pessoas de todos os lugares possam viajar de avião. Mas se todos os aeroportos forem privatizados, quem vai querer assumir um aeroporto necessário para a população, mas que não dá lucro? Neste caso, então, é provável que a privatização dê errado. Um exemplo é o aeroporto em Viracopos, na cidade de Campinas, interior de São Paulo. Cerca de 5 anos depois de sua privatização, a empresa que administra a unidade quer devolvê-la. Quer comentar, professor André? Bom, Que já é o oposto, né, do que a gente viu. Eu achei outro vídeo tão antipático. Esse aí é terrível a ideia, terrível, horrível a ideia. Veja só os exemplos. A gente tem que ter uma Petrobras pública para poder vender gasolina barata para as pessoas. Ou seja, a gente vai fazer a empresa produzir um custo maior do que vai vender e ter um prejuízo. E a gente já viu essa conta. Quem é que paga isso? Ou corrupção ou prejuízo, quem paga é a gente. Aí eu vou, se eu não tenho carro, eu ando de bicicleta, eu pago também. Se eu ando de ônibus, eu estou fazendo isso para manter o preço do transporte público barato. Eu vou baixar isso para o frete ficar barato. Essa é uma ideia que a gente precisa tentar, não sei se a gente consegue, tentar separar e superar. A gente quer fazer o transporte urbano barato, a gente tem que subsidiar diretamente o transporte urbano. Ninguém vai dizer em canto nenhum do mundo que o transporte urbano tem que ser ao preço do custo lá total do cara e o lucro da empresa, tem que subsidiar. Agora, fazer isso diretamente via uma empresa para fazer isso, e as outras não ter o interesse no lucro, que a gente já falou aqui, né? O objetivo pode não ser o lucro, esse negócio tem que dar dinheiro. A gente não pode simplesmente pegar um canal, fazer um ralo e fazer todos nós, né, pagarmos. Eu acho que o exemplo feliz funciona nos pedágios, né?
essa mesma lógica pode ser estendida para quase tudo aí que a gente Vou olha. passar a pergunta de Marcone Adriano, de Igaraçu, para Romilson. Olá, boa noite. Quem foi que inventou esse mito de que empresas privadas são impolutas? Quem corrompe o Estado é o interesse privado. Então, ele perguntou e respondeu. O senhor podia comentar, professor? Eu acho que a gente não pode demonizar nem uma coisa nem outra, sabe? Eu acho que dizer, não, tudo que é privatizado, que é privado, que tem um lucro corruptível e tal, é meio forçoso dizer. A gente sabe que a sonegação é grande, por exemplo. A gente sabe que tem muita traquinagem mesmo, né? E é preciso a gente dizer o que é que são as empresas privadas do Brasil. 99% quase é micro e pequenas empresas. Vê lá. E esse pessoal anda no aperto, né? Em termos de sobrevivência. 50% das empresas criadas no Brasil vão até 5 anos. Quer dizer, qual é a eficiência que você pode dizer desse sistema? Então, você pode apontar, tem sistema esse e aquele, então você não pode generalizar as coisas, você tem que saber ponderar a quem se refere, você não pode demonizar nem santificar ninguém. A gente tem que pontuar as coisas para poder fazer uma avaliação bem feita. Sim. Porque senão privado é eficiente e público é ineficiente, não é bem isso. Eu também não concordo, professor, que eu acho que a empresa estatal tem um papel social. Por exemplo, o Banco do Brasil, Correios, Caixa Econômica, Petrobras, o que eles apoiaram de esporte brasileiro, de arte, do cinema. Você entra num filme desse, você vê logo, agora está cortando tudo. Tá certo, não é o papel da empresa. Eu acho que é também papel de uma empresa. Agora você vê, eu fui em São Paulo, num centro cultural de um grande banco privado. Banco que vive por aqui de dinheiro. Quando chego lá, patrocínio, Lei Rouanet. Cadê o banco privado para poder soltar pelo menos uma mixaria para ajudar lá o teatro que a gente foi assistir? Então, a gente precisa discutir os meandros das coisas, porque não dá para demonizar tudo, nem dá para santificar. Agora, o papel do Estado, eu acho que é importante. Os países nórdicos têm uma grande participação do Estado. É um modelo, todo mundo chega na Noruega, acha bom, chega na Suécia, acha bom. E quando vem aqui, aí diz, não, aqui tem que privatizar tudo, porque não funciona e tá. Agora, eu queria ler também a opinião de Evandro, da Iputinga, que fala o seguinte: privatização sem concorrência é criar monopólio privado. O governo hoje utiliza as estatais para cabide de emprego. A Embraer, quando era estatal, dava prejuízo. Após privatizada, emprega muito mais e com muito mais lucro. O senhor concorda com essa opinião do Evandro, da Iputinga? A primeira que ele fala é sobre a questão da... Primeiro, deixa eu voltar aqui. Utiliza as estatais para cabide de emprego e Embraer, quando era estatal, dava prejuízo. A preocupação dele é que seria uma privatização sem concorrência, monopólio transferir privado. Monopólio, né? Isso. Bom, essa também é uma questão que já foi dada a solução. Não é? A questão, digamos assim, do monopólio privado é a questão das agências reguladoras. Então, elas exigem exatamente para disciplinar a questão do risco de você transferir o monopólio estatal para o monopólio privado. Essa é uma questão resolvida, né? Então, isso aí não tem, digamos assim, dificuldade de encaminhar. A gente está chegando ao finalzinho, a gente só tem 3 minutos. Agora, então, vou pedir para o professor André esclarecer o seguinte: e quando a privatização não funciona, o governo tem como voltar atrás? Por exemplo, se a ganhadora do leilão não faz os investimentos que promete, é pouco transparente ou aumenta os preços para o consumidor final, o governo vai ter essa condição de dizer, olha, não, vamos voltar... Aí tem que separar porque rapidinho o tema... Aumento de preço não é exatamente condição, né? O que ela tem que fazer é entregar o serviço, e aí quem regula, se for energia elétrica, por exemplo, tem uma empresa agência que regula e diz o preço. Então ela fica limitada pelo preço, mas se for uma empresa que vai para o mercado, não tem esse problema. O caso do aeroporto lá de Campinas é um problema. O cara ficou com um pepino na mão e quer devolver, o Estado também não quer.
Então, assim, existem mecanismos, todo esse processo, você coloca alguma coisa nesse sentido. A Argentina já fez isso, inclusive, vendeu, e aí a empresa disse que eu tenho que aumentar o preço, aí ele pegou de volta, e foi uma tragédia, porque a empresa hoje não é nem privada, nem estatal, nem funciona direito, mas existem também nesses modelos. O que mais importante é discutir isso. E a gente ampliar essa discussão. Quanto mais gente estiver falando sobre isso, debatendo, melhor para todo mundo. Mas há sempre essa possibilidade. Existe, claro, mas a maior parte das vezes o Estado nem quer de volta, porque já vendeu porque não dava certo. Né? Sim. E aí, se você disser, eu quero, me entrega o aeroporto de volta, o Estado não quer, né? Porque vai dar prejuízo. Então, existe, se estiver ruim, pode ter um nível de serviço exigível, mas a maior parte das vezes o que se quer é que a empresa que esteja sendo privatizado funcione bem, é isso que a gente quer. Né? Ainda dá tempo, Braulio, para mais uma pergunta? Tem. Então, vamos lá. Ana Rosa, do bairro do Espinheiro. Infelizmente, a privatização tem apenas interesse próprio, político e, em momento algum, especialmente em políticas públicas. São de perder o fôlego esses vídeos. Excelente programa, assisto sempre. Eu acho que ela quis dizer que só interesses privados estão aí. Aí, minha pergunta, será que se vocês conseguem em 1 minuto, o Congresso hoje sofre muita pressão, o Congresso hoje tem condições de não ser tão pressionado por essas corporações? Olha, eu acredito que sim. Nós, a despeito de toda a reputação que o Congresso hoje vem sofrendo desde tempo, eu acho que ainda assim ele tem avançado sob toda essa pressão. E não é fácil, eu sei, digamos assim, para ele explicar aos eleitores, porque eu diria que existe uma mentalidade que privatização é ruim, ainda essa mentalidade existe, André, que mentalização. Então ele tem que ir, muitas vezes tem que ir contra até os eleitores dele. E isso tem se conseguido avanço. Você viu aí a reforma da Previdência, né? Não passava porque você não tinha como explicar aos eleitores dele. E passou. Muito obrigada hoje pela presença de vocês três aqui no nosso programa. Muito obrigada a você pela audiência, pelas perguntas e até o nosso próximo encontro.